Oi pessoal, tudo bem? Mais um Ler é Viver no ar e hoje o programa tem bastante coisa legal. A literatura escrita pelos povos indígenas é representativa na nossa cultura regional e possui algumas características que você vai conhecer vendo uma entrevista que eu fiz com a escritora Gleiciele Nonato, indígena do povo Guató do Pantanal e autora dos livros Vila Pequena, Causos, Contos e Lorotas e Índia do Rio. Vamos conferir. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na biblioteca da Lemes com a Gleiciele Nonato. Ela é mulher indígena do povo Guató do Pantanal e autora dos livros Vila Pequena, Causos, Contos e Lorotas e Índia do Rio. Ela também é contadora de histórias, comunicadora e atualmente cursa letras na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tudo bem, Gleiciele? Muito legal contar com a tua participação no Ler é Viver. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouco mais sobre a literatura indígena, a oralidade e a memória do nosso povo ancestral. Você é indígena do povo Guató, do Pantanal, e mora em Coxim. Conta um pouco sobre a história desse povo e também como que foi o seu contato, o seu encontro com a literatura. O povo Guató é um povo nômade. Nós nos organizamos em famílias nucleares, então vivemos espalhados pelos 11 pantanais. Essa organização sociopolítica hoje de aldeia é devido ao latifúndio ter invadido o Pantanal, nos expulsado de nosso território e nos transformado em peões pantaneiros. E por isso, por vivermos nômades, a minha família subiu o rio Paraguai até as águas do rio Taquari e chegou às terras da cidade de Coxim. E eu sou de uma família tradicionalmente pantaneira, tocador de berrante, tocador de boiada, trabalhadores de fazenda do Pantanal. Então eu sou alimentada pela oralidade dos causos pantaneiros desde criança e esse foi o meu primeiro contato, a oralidade, as histórias dos nossos antepassados, foi o meu primeiro contato com a literatura ancestral. O que eu fiz depois foi trabalhar essa escrita para transformar em livro. Esse livro aqui, Vila Pequena, Causos, Contos e Lorotas, ele foi publicado em 2017 pela Life Editora e ele tem como cenário um pequeno vilarejo às margens do rio Taquari, né? É uma declaração de amor ao município de Coxim, ao Pantanal e ao seu povo. Nessa publicação você brinda os leitores com uma escrita mais cômica, mística e misteriosa. Queria que você falasse um pouco a respeito dessa obra, né? Vila Pequena, Causos, Contos e Lorotas, e principalmente as histórias contadas nele, né? Nessa obra. Aquela região ali do rio Taquari, que é a nossa Vila Pequena, a cidade de Coxim, é banhada por essas oralidades, é banhada por esse acervo de causos, lorotas, ribeirinhas, verdades e mentiras de pescador. E você tem várias versões da mesma história. O que eu fiz foi ouvir o máximo de versões possíveis para criar a versão literária do Vila Pequena. Então o Vila Pequena ele reúne toda essa oralidade, as histórias das benzedeiras, as histórias dos ribeirinhos, dos pescadores, as histórias dos peões, as histórias das parteiras. Então ele reúne essa oralidade que é a alma da cidade, que é a alma do local, que essas histórias é que enriquece todo aquele território e aquela população. Legal, e você também lançou esse livro de poesias, né, que é o Índia do Rio, antes um pouquinho do Vila Pequena, né, foi em 2013, de maneira independente, incentivada pelo produtor cultural Wagner Rondora, né? Na obra você trabalha com elementos como terra, fogo, água e ar. Como que surgiu, né, essa publicação e de que maneira que você trabalhou as poesias nessa obra? Este livro são as poesias que eu venho escrevendo ao longo da minha adolescência, a qual eu separei nos 4 elementos fundamentais da Mãe Terra, da nossa Mãe Natureza, terra, fogo, água e ar. E separo essas poesias dentro desses elementos. A terra são as poesias que falam sobre a nossa terra, sobre o nosso chão, sobre a nossa ancestralidade. O fogo são as poesias mais apaixonadas, né?
A água são as poesias boêmias, que leva muito aquele viés da cidade de Coxim, que é uma cidade boêmia cultural, bar Beira-Rio, né, que sempre as confrarias à beira das margens do Taquari. Muito artística, né? Isso, muito artística. E o ar são as poesias politizadas, de causas, né, como o ar se espalha, a política se espalha. Então, foram separadas, né, dentro desses capítulos, essas poesias que são poesias ao longo da minha infância, minha juventude, até os 23 anos. Tem muito de você, né, nesse livro também, Sim, né? muito, muito. Legal. E recentemente, você, a convite, né, do Festival de Inverno de Bonito, participou de um evento literário para estar discutindo a história, a memória e a oralidade na literatura escrita pelos povos indígenas. Por que essa literatura é tão representativa na nossa cultura regional e quais que são as principais características dela? A literatura indígena, ela é representativa em qualquer chão, qualquer território, qualquer grãozinho de terra que você pisar. Saiba que antes da regionalidade, né, existe ali os originários daquela terra. E então ela precisa, não que ela seja, mas ela precisa ter essa representatividade em qualquer lugar. Mato Grosso do Sul ainda peca um pouco com a literatura indígena, porque eu sou, por exemplo, a única escritora indígena a ter livro publicado. E só tenho livro publicado graças aos editais estaduais. É bem complicado você publicar um livro hoje em Mato Grosso do Sul sem os editais. Os editais são fundamentais para os escritores. E precisa ter essa facilidade de publicação ou as obras não saem do imaginário para ir para o literal. Ou o livro não é concreto. E se você não tem livro, você não pode participar de um evento, você não pode publicar em outros editais. Então, é essencial a publicação. O evento em Bonito, que é um evento junto com o Livro Jecupé, maravilhoso, escritor de vários livros da literatura nativa, literatura originária, aprendo muito com a leitura dos livros dele. É um evento que fala justamente sobre isso, sobre a carga da memória, da oralidade, da regionalidade, como transformar isso, como transformar essa memória, essa base literária em literatura escrita, que é o essencial. Não é só a oralidade, é a história que eu te conto, que você conta para os seus sobrinhos, para os seus netos, para os seus filhos, que eles contam para outro e a comunidade conta e aumenta o conto. A literatura vem, a literatura escrita vem, pega o seu conto e coloca de uma forma onde ele vai ser lembrado daquela maneira, para sempre. Então é essencial essa literatura indígena para que tenha esta memória originária registrada no papel de uma forma em que daqui a 50 anos vão pegar e vão ler, olha, Vila Pequena, aqui está a memória de um pequeno vilarejo das margens do Taquari. Muito legal mesmo ter contado com a sua participação, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite e sempre a oportunidade de poder falar sobre a literatura indígena, que é a literatura falada, a literatura escrita aos olhos dos originários. Então é a nossa oportunidade de contar a nossa versão da história, a nossa versão de um Mato Grosso do Sul, que antes de ser do gado, ele é do originário, antes de ser toda essa cultura neopantaneira, tem uma cultura originária enraizada de vários povos que vivem espalhados por esse estado e pelos pantanais. E você está gerando um novo filho, no caso, um novo livro, né? Que queria que você desse um spoiler aí pra gente. Ah, sim, eu estou gerando um novo filho, que é o Guadacã, o Pantanal é mulher. Guadacã, na língua do meu povo, é Pantanal, o grande alagado, Pantanal. E Guadacã, o Pantanal é mulher, é um livro que vai trazer narrativas, oralidades e memórias das mulheres que vivem ou viveram no Pantanal. Então é um livro muito forte, é um livro uterino e eu estou muito feliz de estar gerando ele e eu espero lançá-lo ano que vem. Se tudo der certo, ele vai ser lançado em julho do ano que vem. Ainda está em processo de geração, mas logo logo vai estar todo encaixadinho. E o spoiler do Guadacã é uma performance poética, a qual eu trabalho música, contação de histórias e poesias,
A performance, ela tem o nome do livro, que é Guadacã. É uma performance que eu apresento já tem uns 2 ou 3 anos que eu apresento essa performance. Então surgiu a performance primeiro e depois surgiu o livro. O livro ele foi sendo alimentado pela performance Guadacã. Olha, bacana. E vou fazer uma dramatização de música e poesia para dar um spoiler do nosso livro Guadacã. Por favor. Canoa à noite, lua morena, bem perto de Poconé, fogueira na areia de uma ilha, nos mares do Xaraiés. A minha avó, quando nasceu, ela tinha o seu corpo coberto por pena azul. E depois viu que já nem sequer estava mais nu. A minha mãe desaprendeu a linguagem de meus ancestrais. A minha avó morreu de desgosto. E minha mãe morreu de fé. Mas quando eu pari o meu filho lá nas margens do rio Jauru, eu sabia o que podia me acontecer, pois eu sempre tive braço para poder plantar, mas eu nunca tive terra para poder colher. E eu vi o meu menino morrer 3 vezes. Primeiro de fome, segundo de peste e depois de saudade. Pois o meu homem, que desceu esse rio, falando que voltava, eu nunca mais senti o seu cheiro. Ele fugiu como meu pai também fugiu. E ainda querem nos tirar nossas terras. E ainda querem nos tirar nossas crenças, os nossos costumes. No poio no pideraqueja caraguejá. No poio no pideraqueja caraguejá. No poio no pideraqueja caraguejá. Traga de volta o meu povo, o meu filho que a fome matou e o meu ventre que este rio levou. Terra perdida, cadê sua gente? Cadê Tupi, cadê Guarani? Onde anda agora Caduel, Bororo? Cadê meu povo que vivia aqui? Terra perdida, cadê sua gente? Cadê Guartofa e Guaxi? Ande vaca e apochama coco. Cadê meu povo que vivia aqui? Por trás de cada porto, uma cidade vamos encontrar. Porto Mutinho, Navileque, Leque. Pantanal é nosso lugar. Obrigada. Quem também participou do Festival de Inverno de Bonito foi Olívio Jecupé, indígena da etnia Guarani, que vive na aldeia Cacane Porã, em Curitiba, no Paraná. Formado em filosofia pela USP, ele já publicou 24 livros de literatura nativa, como A Juda do Saci e A Mulher que Virou Urutau. Eles têm edições bilíngues em português e guarani. Veja o que ele falou a respeito da participação no festival e quais as temáticas trabalhadas nos seus livros. Estive na cidade Bonito, de Mato Grosso do Sul, e fico muito feliz de ter participado lá da feira, onde eu fui lá falar a convite do SESC, da Fundação, e gostei muito de ter falado sobre as minhas obras, a importância da literatura nativa, né? Porque nós indígenas temos que mostrar nosso talento, nossa qualidade, nossa capacidade, porque às vezes as pessoas não acreditam que tem índio escritor, né? Então foi muito importante eu estar nessa cidade e a cidade conhecer minhas obras, e espero que os alunos, escolas, professores possam conhecer minhas obras, pois são 24 livros já que eu publiquei e espero que chegue aí na cidade de Bonito também. As minhas obras, eu escrevo literatura infantil, mas também escrevo literatura para jovens, que são trabalhos mais críticos. E a gente acredita que é através da literatura nativa
que as pessoas vão entender melhor o nosso conhecimento e a nossa cultura. Então, a literatura nativa tem que chegar em todas as escolas do Brasil para que as pessoas possam valorizar e conhecer melhor o nosso povo. Bacana saber que a literatura escrita por indígenas tem ocupado cada vez mais espaço em eventos literários, né? Agora tem intervalo, eu volto daqui a pouquinho, continue aí. Somos digitais. Somos conectados. Somos representados. As notícias e tudo o que acontece no parlamento, você acompanha no canal da TV Alemes no YouTube. Inscreva-se no canal da Alemes e acompanhe o trabalho dos deputados estaduais. TV Alemes, a TV da gente de MS. O Ler é Viver está de volta e agora o assunto é literatura de horror. Autor dos livros Cineville, O Terror Está em Cartaz e A Lei dos Mortos, o jornalista Alex Mendes bateu um papo comigo no cemitério Santo Antônio e contou sobre as suas publicações e também a respeito das curiosidades que rondam esse gênero literário. O jornalista Alex Mendes é formado pela Unesp de Bauru, já trabalhou em jornal impresso, em TV e atualmente é chefe de redação na TV Morena, afiliada da Rede Globo aqui em Mato Grosso do Sul. Ele é autor dos livros Cineville, O Terror Está em Cartaz e A Lei dos Mortos, publicados pela Life Editora. Esse último foi lançado em maio deste ano, numa sexta-feira 13. Eu estou aqui com o Alex no cemitério Santo Antônio, localizado no centro de Campo Grande, e a gente vai estar batendo um papo a respeito dessas duas publicações. Alex, muito obrigado pela participação no Ler e Viver. Debater literatura de terror sempre é legal aqui no programa e parabéns, né, por você ter trilhado esse caminho aí da literatura de horror. Poxa, eu é que agradeço essa oportunidade. Ler é Viver é um nome muito propício, porque ler é poder viver várias vidas, poder viver várias situações, e isso faz com que a gente aumente nossos sonhos, aumente nossa criatividade, né? Aumente o mundo que a gente vive. Então, parabéns vocês pelo programa e obrigado por poder fazer parte. Você me falou que seu pai contava muitas histórias de terror para você e para os seus irmãos quando vocês eram pequenos, né? E isso causava muito medo em vocês, mas também despertou em você a paixão, ou melhor, a curiosidade por essas temáticas, né? Por esses enredos, tanto que você acabou se fascinando, né? Exatamente. Pelo universo do horror. Eu queria que você falasse pra gente como que foi o seu encontro com a literatura de horror, né? E curiosidades a respeito, né, desses livros, dessa temática de horror na literatura. Começou realmente com o meu primeiro contato foi mais como toda criança começa, né, com historinhas. Só que meu pai, ao invés de contar historinhas de conto de fada, príncipe, heróis, essas coisas, ele contava de assombrações. Ele gostava muito do tema e passava pra gente. E acho que esse fascínio foi criado justamente porque veio de uma pessoa que você tem segurança, né? Era meu pai, né? Era meu herói, né? O cara que estava me contando algo. Então eu morria de medo da assombração, Dona Gertrudes, o próprio demônio que ele contava também. Às vezes chegava a falar que o demônio vinha pegar crianças bonitas à noite. Ou puxar o pé, né? Então, e aí minha mãe falava que eu era bonita, então pronto. Falei, dessa noite eu não passa, né? E aí ficava, rezava 10 Ave Marias, 10 Pais Nossos toda noite para poder escapar disso. Mas aí acabou virando esse fascínio
né? Porque eu gostava de saber o que ia acontecer, né? Aquele clima de mistério todo, de suspense, porque o terror é isso, né? Vai contando de pouquinho em pouquinho, você vai sofrendo aos poucos, né? Justamente para deixar a gente, né? Bem tenso. E aí, quando na adolescência tinha uma biblioteca perto de onde eu morava, eu comecei a ir lá e pegar livros, e aí eu descobri o Stephen King. Né, o Cemitério, A Coisa, que é o It, que acabou virando filme recentemente. E a partir disso eu comecei a ler muitas histórias de terror e me apaixonei muito por esse universo, porque são narradas coisas tão extraordinárias, coisas que são sobrenaturais, que você começa a imaginar aquilo na sua cabeça, são formas diferentes, aquilo é muito fascinante. Diferente de uma literatura, por exemplo, descritiva, de um conto, né, exato, um romance. Exato. Você falou do Stephen King e você também disse que consumia muito livros do Peter Straub, né? Os Mortos-Vivos. Isso. Escritores muito cultuados nesse universo literário do horror. Você também via muitos filmes Sexta-feira 13, né, da franquia Sexta-feira 13. E em que momento da sua vida você decidiu que você seria um escritor de terror? E me contou também que alguns textos você escreveu, né, a caminho do trabalho para casa, dentro do ônibus, né? Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Eu sempre criei as historinhas na minha cabeça, né, desde pequeno, desde a adolescência, mas falar, um dia eu vou escrever, e passou, né? Passou, acabei não fazendo. Depois eu virei jornalista, me formei em jornalismo. E aí a gente escreve histórias todos os dias, né? Então eu já exercitava a escrita todos os dias nas minhas reportagens. Aí, quando eu fiz perto dos 40 anos, assim, eu falei, poxa, eu vou resgatar uma historinha que eu tinha lá quando eu fiz 13 anos e vou escrever. Eu vou escrever essa história. Eu comecei, eu tinha tempo, porque eu trabalhava em São Paulo e morava numa cidade perto de Jundiaí. Ali no interior de São Paulo. Então eu viajava todo dia 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E de ônibus. Nesse tempo eu falei, pô, eu tinha um computador que era desse tamanhozinho. Aí eu punha a mochila assim em cima, sentava no banco, punha a mochila aqui em cima, o computadorzinho aqui, punha um fone de ouvido, para o pessoal ficar conversando no ônibus, atrapalha, né? E aí eu fui, e comecei a escrever. E foi nascendo, aquela história que eu tinha um pedacinho assim, virou esse livro aqui, que é o primeiro que eu escrevi, ó, é o Cineville. O terror está em cartaz. O terror está em cartaz. E foi assim que surgiu a escrita. E antes de você se mudar você se mudou para Campo Grande em 2016. 2016. Né? Mas antes disso você já tinha escrito os seus 2 livros. Isso. Mas não tinha publicado ainda. Exatamente. Né? Esse que é o primeiro, então, Cineville, o terror está em cartaz. Ele oferece ao leitor uma história ambientada num cinema, né, no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, e foi publicado em 2020. A trama original surgiu quando você tinha 13 anos, né? Exatamente. Queria que você contasse um pouco pra gente a respeito, então, desse livro e dos personagens, né, dessa publicação. Eu sempre fui fascinado, talvez alguns telespectadores não tenham isso, né? Daqueles cinemas que eram gigantescos. Antigamente, os cinemas eram muito grandes. Quando você entrava no cinema... ainda. Exatamente. E quando você entrava, assim, você via cinemas até que tinham galerias em cima, né? Eram enormes mesmo. E tudo, geralmente, vermelho, era um ambiente, assim, meio intimidador. E eu falei, poxa, imagina você chegar num cinema, né, entrar, quando era adolescente, você entrar num cinema desse e aí de repente vai que você dorme ali, você acorda, está no meio do filme e você vai morrer por aquilo que você tem mais medo, né? Eu falei, poxa, eu vou inventar essa história. E aí foi. E aí eu fui desenvolvendo essa história ao longo do tempo e ela realmente ganhou corpo. Então esse cinema é um cinema que é de Lúcifer. A gente que é jornalista, a gente vê que a constatação, a maldade, o maior monstro que existe é o ser humano. A gente vê isso nas notícias que a gente publica que poderiam estar em qualquer livro de terror. Infelizmente são fatos reais que poderiam sair da cabeça de qualquer escritor de terror. São às vezes até mais chocantes, né, do que as histórias. Talvez nem o escritor de terror tem coragem de escrever sobre aquilo. E infelizmente isso acontece. Então eu fiz uma história como se Lúcifer já
perdeu aquela função de espalhar a maldade, ele não tem mais prazer nisso, já espalhou a maldade. Mas aí acontece uma coisa, que ele redescobre o prazer em fazer o mal. E aí acaba tendo a ver com esse cinema. E aí os personagens são pessoas que acabam indo para lá, umas acabam morrendo, outras vão lutar, e aí desenvolve todo o livro. E apesar de parecer uma temática bem trash, não é isso, é um livro que realmente faz você pensar muito no que está acontecendo na sociedade. Eu gosto de colocar muito isso nos meus livros. Eu uso o sobrenatural, mas para fazer uma metáfora com o que está acontecendo na sociedade. No livro A Lei dos Mortos, lançado em maio deste ano, um casal assassinado encontra dilema para seguir o caminho pós-morte numa história que mistura terror, amor e vingança. Eu queria que você falasse também a respeito dessa segunda publicação, né, lançada numa sexta-feira 13, né, em maio, nesse ano. Contar para quem está assistindo um pouco a respeito desse enredo. Eu vou falar um pouquinho sobre a Sexta-feira 13, por quê, né? A Sexta-feira 13, para nós que somos amantes do terror, ela é muito icônica. No meu caso, eu gosto muito por causa do filme lá da década de 80, do Jason, né? Que é aquele cara mascarado com a máscara de hóquei que sai matando todo mundo. E ela é cercada de misticismo e superstição. Exatamente. Né? É difícil saber o porquê que virou isso, mas existem algumas explicações em relação à religião, né? Porque teve a Santa Ceia, eram 13 pessoas, aí Jesus teria morrido numa sexta-feira, então 13, sexta-feira, acabou ficando isso. Tem a cultura nórdica também, diz que Odin fez um jantar, e aí o Loki não foi convidado, eram 12 pessoas, o Loki, o 13º, chegou e causou uma confusão toda. Também houve morte, então ficou isso. Tem também a história da matemática, porque assim, são 12 anos, 12 meses no ano, 12 horas que o relógio marca, então 13 acaba sendo uma coisa imperfeita, né? Então ele é o que está por fora. Aí veio o simbologismo de azar, tudo. Eu não acredito nisso, acho legal a Sexta-feira 13, a gente tem que curtir o terror, ainda bem que tem. E a gente marcou, os 2 livros foram lançados na Sexta-feira 13, a gente fez com o Walter, né, que é da Editora Life, a gente procura assim, sempre quando tem Sexta-feira 13, está lançando o livro. E a Lei dos Mortos, ela fala exatamente sobre um casal que eles são apaixonados, vão para um lugar mais ermo para curtir um fim de semana, acampar, e eles acabam sendo brutalmente assassinados. E aí tem todo o prosseguimento, eles morreram e a alma vai para onde? Né? Eles acabam indo para o limbo, onde eles vão ter que fazer o desapego dessa vida, vão trabalhar, os psicólogos de lá vão trabalhar para que eles desapeguem e sigam a vida pós-morte. Mas ele morreu de uma forma violenta e ele está muito revoltado com isso e acaba descobrindo lá no limbo uma liga de espíritos que estão na mesma situação, que só vão descansar quando conseguir se vingar dos assassinos, que é a Lei dos Mortos. E aí se desenvolve toda a história em relação a isso. E aí tem um advogado que acaba indo justamente numa casa mal assombrada e acaba envolvido nessa história toda. Alex, muito obrigado pela sua participação no Ler é Viver, por ter aceitado o convite, por estar informando um pouco para quem está assistindo a gente características dessa literatura de horror, né, que é muito consumida por muita gente, e seja através da literatura, dos filmes também, né? E é isso, boa sorte para você no seu trabalho, nas suas produções e nos seus próximos livros. Poxa, eu agradeço demais, obrigado mesmo pelo espaço. Ler é viver, e ler terror é ter medo sim, vale a pena ter medo, mas aquele medo seguro. A hora que você fechar o livro, você está na sua casa, está num lugar, num ambiente seguro, nada vai te acontecer. Mas passar um medinho vale a pena, é gostoso. Agora, para encerrar então, né, a entrevista, eu vou pedir para o Alex ler um trecho do seu mais recente livro, que é A Lei dos Mortos, que foi publicado nesse ano e que você pode estar adquirindo através do site da Life Editora. Eu vi sim, tenho certeza que eu vi o homem me olhando. Ele sorria com loucura na face. Ela dizia para si mesma em frente ao espelho do banheiro. Também ouço os barulhos. A motosserra é a que mais me incomoda.
Foi com ela que, eu tenho certeza, o homem matou a família inteira. Não foi com um martelo. O barulho dos baques surdos já me acordou tantas vezes. Ela tentava se convencer. Era como um aquecimento pelo interrogatório que viria. Bruna, a produtora, já tinha feito uma entrevista prévia, uma espécie de ensaio com as perguntas que Ronaldo faria durante a transmissão. Doroteia agora fechara os olhos, lembrando da sequência. Ela tinha sido instruída sobre o tom que teria de dar em cada expressão macabra. Foi quando sentiu um arrepio, como se um dedo percorresse suas costas, da base até a nuca. Ela se contorceu e colocou o pescoço para trás, e o toque virou som. A mulher ouviu nitidamente um sussurro soprar seu ouvido. Mentirosa! Doroteia não teve tempo de demonstrar reação ao susto, não a este susto, porque outro veio logo na sequência. Bam, bam, bam! As 3 batidas na porta fizeram a mulher pular para trás e soltar o grito acumulado, abafado por mais um que veio do outro lado. Dona Doroteia, está na hora, precisa vir comigo agora. Era a Bruna. A idosa virou novamente o rosto para o espelho e viu a expressão de medo se transformar. Primeiro em dúvida, teria mesmo ouvido o sussurro? E depois em alívio. Devia ser atenção, só isso. Ela abaixou a cabeça, respirou fundo e voltou a olhar seu reflexo. Ajeitou o cabelo, balançou a cabeça numa expressão de reprovação a seu estado emocional e sorriu antes de se encaminhar para a porta. Doroteia saiu, mas o sorriso continuou no espelho e tinha agora outros olhos, uns que só enxergavam a maldade. Interessante saber que a literatura de horror mexe com o imaginário dos leitores e que existem muitos escritores que apostam nesse gênero literário. Agora, falando sobre o cemitério Santo Antônio, você sabia que ele foi fundado em 1872, sendo que sua primeira localização ficava na região da Praça Ari Coelho? Em 1877, a comunidade transferiu o cemitério para o bairro Amambaí, no local onde atualmente é a Casa da Indústria. Entre 1913 e 1914, foi novamente transferido, dessa vez para a região da antiga Fazenda Bandeira, onde está até hoje, a partir de uma área doada pelo empresário e político Amando de Oliveira, primeira pessoa sepultada ali. Também estão sepultados no cemitério o fundador de Campo Grande, José Antônio Pereira, o 36º governador de Mato Grosso, Arnaldo Estevão de Figueiredo, o primeiro chamamezeiro do estado, Zé Correia, a atriz Glauci Rocha, além de integrantes de famílias tradicionais como Nasser, Nedes, Martins e Saad. Sua utilização decaiu devido à limitação física para novos sepultamentos e oficialização de outros cemitérios a partir de 1960. Muitos túmulos localizados no Santo Antônio possuem arquitetura rica em detalhes, inclusive com peças em bronze, fator que já causou diversos furtos no local. A falta de cuidado com outros faz com que a direção do espaço veja como alternativa a manutenção por parte da prefeitura. Bacana conhecer mais a respeito desse cemitério que comemora 150 anos neste ano. Tem intervalo agora, continue ligado. Rádio Alemes. Em sintonia com a informação. Notícias do Legislativo. Utilidade pública. Boletins informativos. Assembleia em 2 minutos. Saúde, bem-estar e vida saudável. Podcasts para conhecer a nossa Casa de Leis. E tudo isso com o melhor da MPB e das músicas regionais, de hoje e de todos os tempos. Rádio Alemes, a rádio da gente de Mato Grosso do Sul. De volta ao último bloco do Ler é Viver, agora eu vou falar um pouco a respeito do jornal Boca de Rua, que existe há mais de 20 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Idealizado pela Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação, ALICE, a publicação dá voz aos moradores de rua, além de escutar outros grupos sociais. A abordagem das matérias é totalmente diferente da que é feita na grande mídia. E para falar a respeito dessa importante iniciativa, eu converso agora com a cineasta Chá Fou, integrante do coletivo ALICE. Oi, Chá, tudo bem? Obrigado pela participação no Ler é Viver. Oi, tudo bem? Muito obrigado também pelo convite. Obrigado a todos que estão ouvindo, vendo. Então, você é francesa, né, e veio morar no Brasil, especificamente em Porto Alegre, em 2007, por meio de um intercâmbio de 1 ano, quando você conheceu o Boca de Rua, se tornando colaboradora do coletivo ALICE. Eu queria que você falasse a respeito dessa publicação tão importante para um grupo tão marginalizado, que são os moradores de rua, e que contasse como que são definidas as pautas, como que ele ajuda a dar voz para esse grupo, e que também falasse que é uma iniciativa tão importante que eles também ganham um salário a partir da venda dos jornais, né? Então, o Boca de Rua, que é o nome do jornal, né? Ele existe há 22 anos agora, né? Ele começou de forma bem simples, assim, sem muita pretensão, a partir de um grupo de jornalistas, entre os quais a Rosina, que aparece no filme, que hoje em dia é a principal coordenadora do projeto, mais 2, que foram numa praça e conversar com a gurizada que estava lá, assim. E foram lá toda semana, e a partir desses encontros nasceu a ideia do jornal, né? Então isso é uma coisa muito importante da metodologia, assim, que a gente tem na Alice, que de não chegar com uma ideia pronta, chegar perguntando para as pessoas o que elas querem dizer, como eles querem dizer isso, né? E daí nasce um projeto. Tanto é que a Alice desenvolve vários projetos que não são jornais, podem ser livros, pode ser filme, pode ser outras coisas. E daí, assim, o processo de redação do jornal ele segue acontecendo até hoje com reunião semanal, só uma vez por semana o grupo se encontra. O grupo cresceu hoje em dia, são uns 30 integrantes. Hoje em dia até um pouco menos, depois da pandemia baixou um pouco, mas é por aí, sempre, né? Pode participar das reuniões quem chegar, assim, não precisa ser, assim, enfim, você chega e já participa, assim, né? E daí é um processo coletivo. As pautas são definidas em grupo, né? E depois o grupo maior se divide em pequenos grupos, cada um tratando uma matéria, faz uma reportagem, né? E a edição sai a cada 3 meses. Não tem salário mesmo. O que acontece? Que, tipo, no final da reunião, quando você já é integrante do grupo, ou seja, quando você já participou de um certo número de reuniões e tal, você sai com malote de jornal para vender, e daí fica com a renda desse malote, né? Então, na prática, sim, tem uma renda, né? Só que não é um trabalho com carteira assinada, mas é uma renda, você é pago com o jornal para vender, né? E depois sai para vender na rua. Então, eles são os redatores e também os vendedores do jornal. Basicamente isso. E qual que é o impacto do jornal Boca de Rua na vida desses moradores de rua, né? Você acha que essa publicação ela passou a despertar neles um outro modo de viver, de pensar no futuro? Você percebeu mudanças que aconteceram? Bom, eu vejo, por exemplo, que vários hoje em dia têm casa, né? Ou moram numa pensão, ou conseguem pagar pelo menos um lugar para dormir, né? Seguro. Então, isso já é uma diferença muito grande, né? Eu percebo também que eles são... se você conversa com os integrantes do jornal Boca de Rua, eles são muito politizados, muito conscientes de seus direitos, muito unidos também. Fora das reuniões, eles estão juntos o tempo inteiro, assim, fazendo churrasco, saindo junto para trabalhar, enfim, muitos moram na mesma pensão, inclusive. Então, tem um grupo aí unido que, tipo, agora até tu mora numa outra cidade, eu vejo que, não percebo na população em situação de rua, né? Tem muito essa coisa de cada um por si, etc. Então, eles já não estão nessa lógica, né? Também, sem generalizar, eu acho que depende muito das cidades dos grupos, né? Mas é muito percebível, assim, essa coisa entre eles, os integrantes do jornal, eles são muito unidos, eles não abrem mão dos seus direitos, enfim, estão na linha de frente, assim, de muita coisa. Isso é muito importante. E também, muitos já são conhecidos no seu bairro, né? Já são o vendedor do Boca, as pessoas já chegam lá para comprar a nova edição e tal. Então, eles já têm... o jornal ele tem esse papel também de ser uma ponte de comunicação, né, entre grupos sociais. Eu acho que ele está fazendo esse trabalho, assim, porque tem realmente pessoas que tiveram casa a vida toda, que vão conversar com pessoas que não têm casa, que essa é a ideia base do projeto, né?
Então, isso está acontecendo mesmo, né? Eu queria que você falasse também a respeito, a gente falou, né, sobre como que é feita a reunião, né, que são feitas as reuniões de pauta, tudo. E queria que você falasse um pouco sobre essas pautas que a gente conversando antes da gravação, você me disse que geralmente são textos, né, e são matérias que ali no jornal elas estão bem diferentes do que as matérias ou as abordagens feitas pela grande mídia, né? A grande imprensa, geralmente, quando você abre um jornal, não sei qual é o principal jornal da sua cidade, mas você abre ele e vê alguma coisa sobre moradores de rua, é quase sempre um sociólogo convidado para falar sobre, ou um universitário, não sei o quê, um político que vai falar sobre a questão o problema dos moradores de rua, né? Então, muito raramente se entrevista uma pessoa em situação de rua para dizer o que ela acha, né, do que está acontecendo, da sua situação, do que se poderia fazer. Tipo, os políticos já não fazem isso, mas a imprensa também não, né? Então, o Boca de Rua, ele parte daí. Tipo, não é que o texto do Boca seja a verdade absoluta da vida, mas ele dá um ponto de vista que não está na grande mídia, né? Que é o ponto de vista das pessoas que estão vivendo essa situação, né? Então... mas as matérias também não se limitam a isso, né? Muitas matérias falam de pautas específicas relacionadas à população de rua, mas não só, elas falam bastante da cidade também, falam bastante de coisa corriqueira também, enfim. Conta a história do próprio jornal. Nos últimos anos, como a gente comemorou 20 anos, 18 anos, depois 20 anos, teve várias retrospectivas também sobre o próprio jornal. Mas tem questões, sei lá, as últimas edições que eu participei, tem a questão de saúde da população de rua, a Covid, né, vivida pela população de rua, tem questão de assistência social, tem questões culturais também. A gente fez uma matéria recentemente sobre os cachorros, né, que são a relação que a população de rua tem com os cachorros, várias coisas, assim, pode ser várias coisas, né, muitas surgiram, assim, na verdade. Em 2019, você dirigiu o longa-metragem De Olhos Abertos, que aborda o universo do jornal Boca de Rua. O filme recebeu o prêmio de melhor documentário no Festival Infinito de Cinema Brasileiro nos Estados Unidos. Queria que você contasse para a gente como que surgiu essa ideia e também a respeito de como que foi a produção desse material. Então, o filme, nessa mesma metodologia, ele surgiu das próprias reuniões do Boca, né, a ideia. Eu participava já das reuniões como colaboradora e tal. E assim que eu falei para os guri que eu era cineasta, vamos fazer um filme e tal. E daí, no início, isso me parecia um trabalho, enfim, muito grande. Eu pensava, precisaria de financiamento, precisaria de equipe, de estruturas, de equipamento e tudo isso. Então, eu até tentei vários projetos, não consegui isso lá em 2015 ainda. E... afinal das contas, isso foi final de 2018, eu pensei, bom, vamos pegar uma câmera e fazer com que desse, né? Daí eu fiz uma vaquinha online para conseguir comprar um equipamento, até um equipamento usado, na verdade, e saí filmando assim. E daí o pessoal do Boca foi se envolvendo também nas gravações, isso foi muito legal, assim. E alguns amigos também vieram ajudar, e depois da pós-produção teve envolvimento de profissionais também. E começamos a filmar em janeiro de 2019 e o filme ficou pronto só em março de 2020, porque a pós-produção é um processo muito longo, na verdade, mais ainda quando você não tem dinheiro para pagar as pessoas. Verdade. Daí, enfim, tem muita coisa, né? Tem toda a parte também das trilhas, tem a parte da legendagem, a parte da arte gráfica, muita coisa, né, que a gente não percebe assim, né, do filme. Só que isso, ele ficou pronto em março de 2020, no mês que fecharam todos os cinemas do mundo, e ele ficou circulando só virtualmente em festival. Tipo, esse festival dos Estados Unidos, por exemplo, foi o primeiro onde ele entrou e foi premiado, então foi incrível. Mas, infelizmente, a gente não foi lá para os Estados Unidos para ver o filme num telão, assim, foi tudo virtual, assim. Ele entrou, assim, em mais de 25 festivais, eu acho, né? E só os últimos, né, desse circuito foram presenciais. E agora ele foi lançado presencialmente em Porto Alegre no início do ano, com sessões ao ar livre, várias sessões em espaços alternativos e tal. Ele entrou até em cartaz no cinema de lá. E finalmente agora ele está liberado no YouTube para ser assistido de qualquer lugar do Brasil. Mas a gente segue incentivando a organização de sessões independentes, porque a gente acredita que esse filme
ele existe para gerar um debate, né? Um bate-papo depois da sessão, né? Então, a gente gosta muito quando pessoas de qualquer lugar do Brasil pegam o filme e organizam uma sessão com um grupo e vão tendo um debate depois. Assim. Eu mesmo assisti pelo YouTube e simplesmente adorei, né? Adorei ver a percepção dos moradores de rua e impossível a gente não acabar se envolvendo com as histórias, né? Eu mesmo fiquei emocionado diante de tantas histórias de vida e de como que esse projeto tem ajudado mesmo eles a estar mostrando a voz para a população, né, para a sociedade, da maneira deles, sobre a visão deles. E agora você está morando, né, em Recife e pretende implantar um projeto com a mesma dinâmica do Boca, né, mas para um outro grupo. Eu queria que você contasse um pouco para a gente a respeito dessa sua iniciativa, dessa sua ideia. Então, ainda é uma ideia, até porque a gente está num momento político do Brasil muito tenso, tem muita coisa acontecendo, não é o momento ideal para implantar, para começar um projeto, né? Mas seria mais para o início do ano, eu acho. Mas, enfim, isso, eu sou cineasta, também escritora e tal, e eu acho que o Boca de Rua e a Alice influenciou muito a minha maneira de pensar o meu trabalho, a metodologia principalmente, né? Então, resumindo, tipo, não vim para Recife para fazer um filme sobre, mais uma vez, quero encontrar grupos que queiram fazer um filme junto comigo, assim, né? Sim. E eu queria trabalhar mais com a comunidade do campo, para sair um pouco também desse universo da cidade, onde eu mergulhei muito nos últimos anos, né? Mas aqui tem muitas histórias de lutas pela terra, de luta pela alimentação do Nordeste em geral, né? Não só em Pernambuco. Então, a minha ideia seria isso, começar projetos de comunicação, se for possível, audiovisual, que é o que mais faço, com a comunidade do campo aqui no Nordeste. E com certeza esse projeto vindo à tona, eu acredito que vão ter muitas histórias emocionantes, né, e curiosas também para quem estiver acompanhando. Chá, muito obrigado pela sua participação no Ler e Viver, muita sorte aí nos seus projetos e que mais documentários pintem por aí, né? Eu agradeço muito também pela oportunidade, pela visibilidade, pelo carinho. Que bom que você gostou do filme. Convido todos, né, que estão nos ouvindo, vendo agora, a assistir o filme no YouTube também, de Olhos Abertos. E qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente pelo Instagram também, pelas redes sociais. A gente está aí. O Ler e Viver fica por aqui e agora você acompanha imagens do documentário De Olhos Abertos, dirigido pela cineasta Chá Dafou. Eu já conheci o jornal e já li o jornal 2 anos antes de ser integrante do jornal. Aí toda vez que saía eu sempre queria ver o nome. Agora olha só quem é a capa, é fulano, que legal. Mas eu não sabia o quanto era importante e quanto gerava renda e quanto trazia dignidade pessoal, entendeu? É um jornal feito para que fala a realidade mesmo das pessoas que estão com vulnerabilidade social dentro de Porto Alegre, as fotos, as imagens, tudo nós que fizemos. E o jornal para mim é tudo, né? Que eu sou o mais chato, mais exigente, porque o bagulho, o cara tem que ser sério na questão do jornal, né, cara?